Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, observa aí na tela que nós temos aqui, né, referente à turma de vocês. Claro que o nosso componente, como eu disse no início, é um componente que está aí na área de linguagens. Já falei isso para vocês, que os componentes aí da área de linguagens, arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa, certo? Esses são os componentes, vamos dizer assim, que conversam, certo? E fazem parte aí da mesma área. Então, a turma de vocês, né? Nós estamos falando aqui da segunda etapa, Ensino Fundamental, quarto semestre, módulo 1, unidade 1. Vamos lá? Olha só aí, nas nossas últimas aulas eu trabalhei com vocês, né, esse tópico aqui. Leis, né, falamos um pouquinho a respeito, os conceitos, e sobre documentos oficiais, né, nós falamos aí de alguns documentos, né, quais são, de fato, o que são, por exemplo, aí no caso o decreto, não é isso? As medidas provisórias. Nós trabalhamos um pouquinho sobre esses textos. Na nossa aula de hoje, aí um complemento, na verdade, né, o último documento que nós vamos trabalhar dentro desse tópico, nós vamos falar aqui a respeito dos estatutos, certo? O que são os estatutos? É um tipo de documento formado por um conjunto de normas jurídicas, cuja característica sempre, né, comum é estabelecer regras de organização, bem como de funcionamento de uma sociedade, de uma instituição, de um órgão, de um estabelecimento, de uma empresa pública ou também empresa privada, certo? Então, essas aqui são as características quando nós mencionamos de fato, né, esse tipo de documento aí, que é um estatuto, né? E até agora, tudo que nós trabalhamos aqui, que foi apresentado para vocês nas aulas, a respeito desses documentos é que sempre, né, a ideia é de organizar aí a sociedade, certo? E tem-se sempre aí uma chefia, né? Como nós vimos no último caso que nós trabalhamos, que foi a respeito dos decretos, certo? Vimos ali os tipos de poder executivo, certo? Que, de fato, aí são responsáveis por esses documentos, onde nós temos as vias ali federal, estadual e municipal. Se recordam? Então, vamos lá? Falando aí sobre estatuto, temos como conceito lei orgânica, certo? O estatuto, uma lei orgânica que rege um estado, a sociedade ou uma corporação. Podemos dizer que é um costume, hábito, certo? Uma situação social. Quais as características? Né? Só um complemento. Aqui o que é interessante, isso principalmente relacionado à composição desse texto, certo? É uma linguagem sempre objetiva, uma linguagem formal, certo? E que necessita-se de quê? De um domínio de vocabulário, certo? O uso é sempre o tempo presente, organiza-se em capítulos, títulos, subtítulos, parágrafos, artigos, incisos. Lembra dos decretos lá que nós vimos, né? Tem-se também as seções. Então, há essas alterações de um documento para outro. No caso aqui do estatuto, refere-se o quê? Às normas jurídicas. Falamos a respeito, certo? A característica comum é a de regular sempre relações físicas, bem como relações jurídicas. Tem em comum pertencerem a um território ou a uma sociedade, certo? São as normas jurídicas que vão definir de fato aí quais os direitos e deveres, certo? Que regulam como deve ser a conduta das pessoas físicas e também jurídicas, certo? Garantindo o quê? O que busca, né? Qual que é o objetivo disso? Buscar uma convivência harmônica,
certo? Amistosa e, claro, democrática, certo? Então, esses documentos não existem, né? Simplesmente, vamos criar algo. Não é bem assim, certo? Tem uma finalidade, um objetivo maior aí. E claro, né, a sociedade ela precisa ter um freio, um norte, certo? Nós temos aí os 3 poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, certo? Que se responsabiliza por tudo isso. Mas quando se fala em questão de execução, né, nós temos aí as chefias, né, certo? Então, no caso, o presidente da República, no caso, no âmbito federal, depois os governadores de estado, certo? No âmbito estadual, assim como os prefeitos, né, que têm o poder de executar aí nos âmbitos municipais, certo? Quais são os tipos de estatuto que nós temos no Brasil? São vários os tipos de estatuto, certo? No caso, devemos sempre considerar o quê? Os seus objetivos. Aí alguns juristas, né, especialistas da área, vamos dizer assim, eles dividem esses estatutos de acordo com a sua finalidade, com o seu objetivo, em estatutos sociais e estatutos legislativos, ok, pessoal? Quando referimos aos estatutos sociais, o que ele busca? Claro, né? Ele será utilizado pela sociedade, no caso em ações, seja elas cooperativas e entidades sem fins lucrativos. Será um documento que rege, né? Vamos pensar assim, é o documento que rege a sociedade, por isso estatuto social, certo? No caso, nós vamos ter situações de clubes recreativos, associações, organizações religiosas, instituições de ensino, empresas privadas ou públicas, cooperativas, certo? Todos esses aqui são, vamos dizer, né, são cooperativas ou entidades, instituições ou o que seja, que estão aí presentes na sociedade. E elas simplesmente não podem existir, certo? Elas precisam ali de algo para nortear o que é direito, o que é dever, como deve-se agir, certo? E aí deve-se pensar quem está à frente, né, de todo o trabalho, seja ele, claro, ali o seu representante. Vamos pensar no caso de uma cooperativa, por exemplo, certo? Essa pessoa precisa ter um norte de como direcionar aquele trabalho, aquele movimento o qual ele se colocou a executar, certo? No caso dos estatutos legislativos, aqui nós vamos dizer que são aqueles que escrevem as leis, né, criadas e aprovadas pelo Poder Legislativo e que são, claro, aí, sancionadas, né, pelo Poder Executivo, como no caso o Estatuto, né, da Advocacia, que é aquele da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso a OAB. E também outro estatuto muito conhecido, que nós falamos bastante, é o ECA, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok, pessoal? Depois, né, do desarmamento, do idoso, vários outros aí, certo? Então, eu tenho certeza que quando eu mencionei para vocês aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que já clareou um pouquinho para vocês o que de fato nós estamos falando aqui, né? Qual a importância de um documento como esse, certo? Então, quando, né, de fato aí conseguimos, né, a questão de algo que priorizava, né, que amparava, seja a criança ou o adolescente, foi um ganho muito grande para a sociedade, certo? Então, os professores sempre trabalham muito, né, com relação a esse documento. Então, vamos lá? Quais são, né, de fato, os estatutos que nós temos? Temos aí o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso aqui a OAB, Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso para nós, né, o ECA, certo? Estatuto da Cidade, Estatuto de Defesa do Torcedor, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Estrangeiro, Estatuto do Idoso, Estatuto de Igualdade Racial,
certo? Tudo isso é previsto o quê? Na nossa Constituição, certo, pessoal? A Constituição, a Carta Magna, ela dá base para todos os outros documentos, né? Tudo que surge é partindo-se dela, né? E ela prevê tudo isso aqui. Estatuto do Índio, Estatuto da Juventude, Estatuto dos Militares, de Museus, Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Depois disso tudo aqui, nós vamos trabalhar a questão da inclusão, pensando-se aqui nessa abordagem, que também é previsto lá na Constituição, depois vem a LDB, vem PNE, né? Que trata de toda essa problemática aqui. Estatuto do Refugiado, Estatuto da Juventude, certo? Todos esses aqui são documentos, né, que amparam aqui, vamos dizer, na verdade, que de certa forma lidam, né, com a finalidade de cada um, certo? Olha só esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, claro, é retirado lá do Estatuto do ECA, ok? Que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, nós vamos ter aqui no capítulo 4 do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, certo? Então, olha só, temos artigos e depois verifica no artigo 53, a criança e o adolescente, ele tem o quê? Ele tem direito à educação, visando o quê? Ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação, acesso à escola pública gratuita, certo? Então, tudo isso aqui, né, nós temos um documento, de fato, que ampara, ok? E vocês observam, né, seja lá na própria Constituição, quando se trata, né, dessa questão aqui, principalmente voltada para a educação, na própria LDB, que é um outro documento, né, que trabalha-se muito, aliás, que é um documento que ampara aí, que rege, vamos dizer assim, tudo que é voltado para a educação. O PNE, que é o Plano Nacional também de Educação, que ocorre aí as alterações de 10 em 10, que ele é decenal, certo? E em todos esses documentos trata-se desses pontos, né? Então, assim, a educação, ela é direito de todos. E observa que aqui, principalmente nesse artigo, né, nós conseguimos observar aqui, sempre a questão do direito à educação, ela é voltada também, ela está ligada muito a essa questão da formação, da qualificação para o trabalho, certo? Então, é pensar, né, que além dessa questão de formá-los, né, enquanto esse período do colegial de vocês aqui, prepará-los de fato, que vocês tenham, de certa forma, uma maturidade, né, e pensar em uma perspectiva de quê? De trabalho, certo? De formação, ter uma visão ampla em relação a isso, certo? Então, os nossos estudantes, eles precisam ter essa visão, né? Claro que sabemos que o estudo, ele abre portas, né? Mas é você pensar que depois, né, terá a questão da vida adulta. Então, precisa se pensar nessa formação, ok? Então, aqui é todo o documento, certo? Depois, se quiserem, podem dar uma olhada, é muito interessante, né? Fazer a leitura, conhecer um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Principalmente nessa fase aí que vocês estão, certo, pessoal? Então, finalizamos por aqui o estudo, certo? Sobre leis e documentos oficiais. Aguardo a todos aí para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.